Por que a voltagem no Brasil não é a mesma em todos os lugares, ou seja, todas as regiões? Alguns lugares é 110, outros lugares é 220. Eu falei 110, mas é 127 já, né? Então por que alguns pontos é... O que explica isso? Uma pergunta enviada pelo perfil chamado Supremo. Vamos entender. A grande verdade é que quem trouxe essas tecnologias de instalações elétricas para o Brasil ou foram os americanos ou foram os europeus. Cada região foi um povo diferente que trouxe essa tecnologia, essas instalações elétricas. Por exemplo, na região sudeste, a grande maioria da região sudeste é 110 ou 127 volts. Quem trouxe isso para o Brasil foram os americanos. O padrão deles é esse. Eles usam essa tecnologia, ou seja, essa medição há muitos anos. Então trouxeram isso para a região sudeste. Para as regiões que utilizam os 220, foram as empresas europeias, que o padrão deles é 220. Então a ideia de por que é distinto de um lugar para outro é justamente porque quem trouxe essa tecnologia, ou os americanos, que foram 110, ou os europeus, que foram 220. Tá, mas então por que não padroniza? Coloca tudo igual. O fato é que ainda não se decidiu qual dos dois é considerado o melhor custo-benefício, o que traz melhor aproveitamento para as pessoas. Isso porque existe uma briga interna, pois o 220 ele é mais eficiente, ou seja, você pode até economizar mais com ele e ter aparelhos mais eficientes, só que ele é menos seguro do que o 127 ou 110. Então a segurança do 127 ou 110 é muito mais alta e a eficiência do outro é mais alta do que... Você entendeu, né? Um ganha pela eficiência, outro ganha pela segurança. Qual escolher? Aí fica o critério. Por isso que ainda não padronizou, porque ainda não sabe qual escolher. Qual a sua sugestão? Devia ser qual? 127 ou 220? Coloca aí nos comentários. Vamos saber a opinião do povo. Presta atenção nessa pergunta. Quando uma mulher tem silicone na bunda, como que ela faz para tomar injeção? Enviado pelo Fábio Fusco. Quando uma mulher tem silicone na bunda, como faz para ela tomar injeção? A grande verdade é que se uma mulher tiver silicone, ou seja, prótese de silicone nos glúteos, ou seja, na bunda, ela não pode tomar injeção por lá, na bunda. Isso porque a prótese de silicone, ela é implantada entre os músculos glúteo máximo e glúteo médio. E a agulha da injeção pode causar um microcorte na prótese de silicone. Isso poderia comprometer a integridade do silicone. Sem contar que se injetar ali a medicação, não vai atingir onde precisa ser atingido. A medicação vai acabar entrando no interior da prótese e pode ficar por ali mesmo. Ou seja, isso não causaria nenhum efeito para o organismo da pessoa. E o remédio assim não teria nenhuma utilidade. Então as mulheres que têm silicone na bunda, elas precisam tomar injeção em outras regiões, como por exemplo a parte externa da coxa, ou a parte superior do braço, ou mesmo a região lombar. Em uma dessas regiões pode ser uma alternativa para substituir então os glúteos. Claro, é importante ressaltar nesse vídeo que se for tomar uma injeção, que seja aplicada por um profissional qualificado, que saiba identificar as regiões seguras para poder assim realizar a aplicação. E claro, uma mulher que tiver prótese de silicone nessa região deve avisar de antemão, porque se você tomar uma injeção com silicone, vai tudo pro meio da prótese, não vai resolver nada. Então você tem que avisar antes para não dar problema ou desperdiçar uma seringa ou um medicamento, não sei. Avisa antes. Qual que é o maior planeta encontrado até hoje? Olha que pergunta boa, gostei. Gosto de falar de planetas. Vamos entender. Inclusive a sugestão de tema foi do Rômulo Silveira Japãozinho. Bora saber então qual que é o maior planeta já encontrado até o momento. O maior planeta encontrado até o momento fica a 320 anos-luz de distância de nós. Ou seja, viajando na velocidade da luz, levaria 320 anos para chegar lá, longe pra caramba. É um planeta que orbita a estrela HD 10546. Ou seja, o planeta que nós estamos nos referindo é o planeta HD 10546b. Ele foi descoberto há cerca de 10 anos atrás, ou seja, no ano de 2023. Quer dizer, 2023 é agora, no ano de 2013. E é considerado, assim, um planeta bem jovem. Quer ver por quê? Ele tem apenas 10 milhões de anos de existência. Ou seja, é um bebê. Comparado ao nosso planeta Terra, que tem quase 5 bilhões de anos, esse aqui não tem nada, né? Os planetas do Sistema Solar têm cerca de 4,6 bilhões de anos de existência. E este planeta tem cerca de 10 milhões de anos. Diferencinha pouca. Esse planeta está localizado na constelação de
Orion. E detalhe, ele é 7 vezes maior que Júpiter. E olha que Júpiter é não sei quantas vezes maior que a Terra. E esse aí é 7 vezes maior que Júpiter. Tão grande que o bicho é. O que o torna o maior planeta encontrado até o momento. Sua massa é de 13,4 vezes maior do que a massa de Júpiter. Ou seja, em outras palavras, se nós pudéssemos falar que peso, porque peso se refere a algo que tem a gravidade igual à Terra, né? Como esses planetas não têm essa gravidade igual, não pode falar peso. Mas vamos dizer aqui, hipoteticamente, que se fosse peso. Esse planeta, além de ser 7 vezes maior que Júpiter, seria 13,4 vezes mais pesado que Júpiter. Detalhe, ele é um planeta inteiramente gasoso, ou seja, não tem solo, não tem onde você pôr o pezinho lá. E as temperaturas presentes em sua superfície são de quase 5.000 graus. É muito quente, porque ele é muito próximo à estrela dele. Quer dizer, ele está muito próximo à sua estrela. Só que, em meio a tantos detalhes que eu mencionei, como esse planeta é muito jovem, tudo indica que ele ainda está em formação. Porém, o tamanho dele é tão grande que ele está no limite de massa para se tornar um objeto celeste. Ou seja, o tamanho dele está tão no máximo que aguenta a força para ser um planeta ainda, que logo ele pode se transformar numa estrela. Isso pode acontecer a qualquer instante. Está no limite. Quantos litros de água uma pessoa é capaz de beber sem parar? Rapaz, difícil essa pergunta. Enviado pelo Valdivan Lindoso de Conceição do Araguaia, Pará. Vamos descobrir. É uma pergunta bem difícil porque não dá para responder de forma direta, porque depende muito da idade da pessoa, da condição física que ela tem, como que ela está de saúde, qual época do ano, uma série de fatores. Mas vamos dar aqui o limite que o corpo aguenta. De um modo geral, os nossos rins conseguem eliminar ou mesmo filtrar cerca de 13 litros de água em um período de 24 horas. É o máximo que os rins conseguem trabalhar. 13 litros. Claro, você não vai beber isso, pois se você beber uma quantidade acima daquilo que você pode suportar, isso pode ser fatal. Simplesmente a pessoa morre por conta disso. Morre por conta de intoxicação por água. Já ouviu falar de intoxicação por água? Pois é, existe. A intoxicação por água ocorre quando o nível de sódio presente no seu sangue diminui, ou seja, ele cai de forma rápida devido ao excesso de água. E como eu disse, isso simplesmente leva você à morte. Não tem como escapar da intoxicação de água. Então, beleza. Sabendo disso, qual que é o limite de água que um ser humano pode consumir? Bom, um homem adulto, eu falo homem adulto porque os homens, eu digo adultos, bebem mais água do que criança. Então, um homem adulto, saudável, consegue beber no máximo 3,7 litros de água em um período de 24 horas. E uma mulher consegue beber cerca de 2,7 litros de água no mesmo período. Só que também nós podemos dizer que a água que eu me refiro, ela está bem abrangente. Isso inclui as águas presentes nos alimentos. Verduras, frutas, todo tipo de alimento que você consome tem uma quantidade de percentual de água. Então, esses 3,7 litros de água que o homem pode consumir, está incluso os alimentos que contêm água também. Ficou fácil agora de entender, né? Não abuse, não beba muita água, senão você pode ter intoxicação. O ideal é que todo mundo beba pelo menos 2 litros de água por dia. Isso no período de 24 horas, tá? Só para reforçar aqui. Por que em algumas bebidas destiladas vai milho em sua composição? O que milho tem a ver? Interessante. Vamos então entender qual que é o papel do milho nessas bebidas destiladas, como por exemplo o Bourbon, Whisky Tennessee, algumas bebidas aí espalhadas no mundo inteiro, principalmente americanas. Esses whiskies americanos têm muita composição de milho em seu interior. Por quê? Por exemplo, o Bourbon, ele tem cerca de 51% de sua composição feita em milho, assim como o Whisky Tennessee. Claro, entre muitos outros. Eu só estou dizendo esses dois aqui como exemplo. Isso acontece porque o milho tem um alto teor de açúcar. Ou seja, o açúcar é essencial para o processo de fermentação. Durante a fermentação, os açúcares são convertidos em álcool. E o milho também confere um sabor mais suave para a bebida e um pouco mais adocicado em bebidas destiladas. Principalmente quando você compara a outros grãos, como por exemplo o centeio ou mesmo a cevada. O milho tem um sabor mais adocicado. Isso torna mais popular a produção de bourbons e alguns outros whiskies. Outro ponto, o milho é relativamente barato, fácil de cultivo em muitas regiões, o que torna assim a sua utilização econômica melhor para os produtores
consumidores de bebidas alcoólicas. E outro detalhe, utilizar milho em um certo percentual é uma requisição legal de alguns governos americanos. Como eu disse, no caso dessas duas bebidas, entre outras, cerca de 51% de sua composição tem milho. Então vamos reforçar aqui o do porquê se usa o milho em bebidas destiladas. Primeiro, o milho é rico em açúcar, ajuda então na fermentação da bebida, transformando o açúcar em álcool, aumenta a qualidade do sabor, tem uma eficiência mais econômica na produção e, em alguns casos, faz parte de um requisito legal de fabricação. Gente, o Geilton da Silva mandou uma pergunta que eu achei muito interessante. Observa. Adriano, como que é colocado magnetismo num ímã? Interessante. Sabe dizer? Bom, vamos entender como é que funciona. O magnetismo em um ímã é o resultado da orientação de pequenos domínios magnéticos. Isso tudo existe dentro do material. Por exemplo, os materiais magnéticos como o ferro são compostos de pequenas regiões ou camadas de domínios magnéticos. Cada um desses domínios é como se fosse um pequeno ímã, com seu próprio polo norte e polo sul. Em um pedaço de ferro que ainda não tem um ímã definido, os domínios estão orientados de forma bem aleatória, cada um para um lado. Ou seja, se cada um está para um lado, eles mesmos se cancelam. Se um domínio estiver apontado para cá e o outro apontado contra ele, um cancela o outro e acaba então não gerando magnetismo nenhum, força nenhuma. Então o material como um todo não tem um magnetismo forte, não exerce força através de um magnetismo porque os seus domínios estão todos virados de forma aleatória. Então, para poder alinhar estes domínios, podemos dizer assim, e assim, quando eles são alinhados, cria-se o magnetismo, é feito de duas formas diferentes. Então, para deixar o ímã magnetizado, existem duas formas. A primeira é uma magnetização mecânica, que é uma forma mais tradicional de fazer isso. Além de mais tradicional, também é mais antiga, né? Tradicional também quer dizer isso, quer dizer mais antigo. O processo envolve pegar um ímã forte, bem forte, alinhar nas partículas magnéticas presentes no ferro que você quer magnetizar e começar a empurrar para frente, fazendo com que todos aqueles domínios que estavam bagunçados sejam alinhados, voltados para a mesma direção. Claro que determinado lado que você está alinhando, você determina o polo do magnetismo, ou seja, do ímã. É como se você penteasse o cabelo. Imagina, vamos pensar, eu cortei o cabelo hoje, vamos bagunçar aqui para você ver, ó. Meu cabelo tá todo bagunçado. Cada ponta do meu cabelo está apontando para um lado, ou seja, tá uma zona aqui em cima. Esse modo de magnetização mecânica é como se fosse um pente, onde ele deixa assim o meu cabelo voltado apenas para um lado específico. Quando os domínios ficam voltados para o mesmo lado, a força deles não se cancela. Então assim gera um magnetismo. A outra forma de criar um magnetismo num ferro, transformando ele num ímã, é a magnetização eletromagnética. Essa inclusive é a maneira mais eficiente que tem de magnetizar um material, um ferro. Só que nesse caso envolve o uso de corrente elétrica, que cria assim uma espécie de campo magnético, alinhando os domínios para o lado certo que ele quer. Em resumo, para você conseguir colocar magnetismo no ímã, você tem que alinhar os domínios. Quando o ímã não tem magnetismo, significa que os domínios estão voltados para lados opostos, lados aleatórios, uma bagunça geral. Enquanto você não alinha isso, as forças deles se cancelam, por isso que não há magnetismo. Então quando você pega um ímã e faz sempre pro mesmo lado, ó, tá vendo? Ó? Aí você vai deixar aquela peça com magnetismo, se tornando um ímã, porque você colocou tudo, né, igual o cabelo, virado pro mesmo lado. Assim, as forças dos domínios não se cancelam. No Brasil, em média, quantas pessoas nascem por dia e quantas pessoas morrem por dia? Boa pergunta, eu já fiz um vídeo falando sobre quantas pessoas nascem e morrem no mundo. No Brasil, essa é a primeira vez. Vamos então descobrir. Inclusive, foi a sugestão de tema enviado pelo Ranieri. Bora saber. De acordo com informações do IBGE referente aos dados do ano passado, de 2022, o IBGE registrou cerca de 1.802.487 óbitos durante o período de um ano. Ou seja, morreram 1.802.487 brasileiros no ano passado. Por outro lado, nasceram 2.708.884 brasileiros. Repetindo, nasceram 2.708.884 crianças no ano passado. Isso significa que, em média, no ano passado morreram cerca de 4.938 pessoas por dia. Quase 5.000 pessoas por dia, né? 4.938 pessoas morreram por dia no ano passado. Por outro lado, nasceram quase o dobro disso. 7.422 pessoas nasceram por dia no ano passado. O nascimento é bem alta a quantidade. É claro que esses números são bem variados, dependendo da região do país.
país. Por exemplo, na região sudeste, que é a região com o maior número de nascimentos do Brasil, nascem na região sudeste, por dia, uma média de 2.886 crianças. Na região sudeste também, inclusive, é onde ocorre a maior quantidade de mortes do Brasil inteiro, sendo que só na região sudeste morrem cerca de 2.094 pessoas por dia. É bastante gente. A região norte é a região com a menor quantidade de pessoas que nascem e também a menor quantidade de pessoas que morrem no Brasil. Resumindo, em média, nascem no Brasil 7.422 pessoas por dia e morrem 4.938 pessoas todos os dias. Afinal de contas, por que as viaturas da polícia não são blindadas? Por quê? É uma boa pergunta enviada pelo André Coutinho. Vamos descobrir. É claro que existem algumas justificativas que determinam que as viaturas não sejam blindadas. Não por enquanto. Vamos analisar a primeira justificativa. A blindagem de uma viatura é um processo caro. Ou seja, blindar um carro é muito caro. Dependendo da blindagem e do veículo, pode chegar a dobrar o preço dele. Ou seja, usar 100% do investimento que comprou no carro para fazer a blindagem. Seria como se fosse o preço de 2 carros. Ou seja, o primeiro motivo para que não se tenha viaturas blindadas está aqui, ó, custo. Segundo fator, a blindagem gera peso, um peso muito grande para o veículo. Isso pode afetar o desempenho do motor do carro e aumentar, dobrando até triplicando o consumo de combustível, o que também resultaria em um maior custo para o governo. Terceiro ponto, a blindagem requer manutenção constante, que também é caro. Então a terceira justificativa, ou seja, a terceira razão que mostra o porquê das viaturas não terem blindagem, tem a ver tudo com custo. Dobraria o valor do preço do carro, para comprar o carro blindado é muito mais caro, ou seja, compraria quase o valor de 2 carros apenas um. Aumentaria o desempenho do motor, que precisaria de mais manutenção, mais combustível e precisaria fazer uma manutenção regular constante nessas blindagens. Tudo isso aumentaria o custo de forma muito significativa, o que acaba não se tornando viável para o governo, pois, cara, é um custo muito alto. Sem contar que esses carros ficando muito pesados, eles perderiam seu desempenho para realizar perseguições. Além de perder o seu desempenho, eles poderiam perder assim também a sua dirigibilidade. Será que eu falei certo? Dirigibilidade. Ou seja, ele não ficaria tão estável na mão do motorista, porque ele estaria pesando quase 2 vezes mais do que ele pesa. Porém, no ano passado, o governo do estado de São Paulo... Nossa, deu um soco aqui na mesa. O governo do estado de São Paulo adquiriu cerca de 105 viaturas blindadas para a Polícia Civil, a nível de teste, para ver se é interessante fazer, então, né, o processo de blindagem das viaturas policiais. O fato que é, a princípio, apenas para a Polícia Civil. Porém dos poréns, nós sabemos que a violência no país está aumentando cada vez mais. E a polícia andar sem um carro blindado, né, uma viatura blindada, se torna cada vez mais arriscado para a sua profissão. O ponto é, você concorda que a polícia militar deva ter as suas viaturas blindadas? Coloca nos comentários a sua opinião. Eu acho que merece, né? Mas é aquela famosa, tem os seus prós e tem os seus contras. Pró, protege os policiais. O contra, perde a estabilidade, o carro fica com o motor mais fraco, custa muito alto, e aí uma série de fatores. Aí, o que você acha? Coloca nos comentários.